Existe uma palavra no universo financeiro que causa mais arrepios do que filme de terror em noite de tempestade: orçamento. Só de ouvir, muitos já imaginam planilhas complexas, privações dolorosas, o fim da diversão e uma vida cinzenta contando centavos. Mas e se eu dissesse que essa imagem é uma caricatura? E se o verdadeiro segredo dos milionários, não os das capas de revista, mas aqueles que moram ao lado, como revelado no livro O Milionário Mora ao Lado, for um tipo de orçamento tão simples e eficaz que mais parece um mapa para a liberdade do que uma camisa de força? Bem-vindo ao 8º dia da nossa minissérie transformadora no Bora Refletir. Ontem, no dia 7, aprendemos a regra de ouro da Babilônia: pagar a si mesmo primeiro. Hoje vamos dar o próximo passo lógico: descobrir o que fazer com o restante do dinheiro de forma inteligente, desmistificando completamente a ideia de orçamento. Vamos esquecer as planilhas com 50 categorias e o controle obsessivo de cada cafezinho. Inspirados nos hábitos de milionários reais, estudados por Thomas Stanley, vamos explorar métodos simples, práticos e, acima de tudo, libertadores para entender e direcionar seu dinheiro. O objetivo não é cortar gastos até o osso, mas sim ganhar controle, consciência e poder de escolha sobre onde seu dinheiro vai. Nos próximos 20 minutos, você descobrirá que orçar pode ser sinônimo de tranquilidade, não de tortura. Vamos revelar estratégias que funcionam na vida real, adaptáveis a qualquer renda e que colocam você no comando, permitindo que seu dinheiro trabalhe para seus sonhos e não o contrário. Prepare-se para transformar sua visão sobre o orçamento. Porque hoje vamos provar que controlar suas finanças pode ser surpreendentemente simples e incrivelmente poderoso. Vamos ser honestos. Por que a palavra orçamento tem uma reputação tão ruim? Geralmente por duas razões principais: complexidade percebida e medo da restrição. Achamos que é preciso ser um gênio das finanças com planilhas gigantescas e tememos que isso signifique abrir mão de tudo que nos dá prazer. Mas aqui entra a primeira grande revelação inspirada em O Milionário Mora ao Lado. A maioria dos milionários de primeira geração, aqueles que construíram a própria riqueza, não vivem de ostentação. Eles são, na verdade, surpreendentemente frugais e muito conscientes de para onde vai o dinheiro deles. No entanto, eles não necessariamente passam horas detalhando cada centavo. O foco deles é diferente. O segredo não está na complexidade, mas na clareza e no controle. Eles sabem quanto entra, quanto sai e, crucialmente, quanto está sendo direcionado para investimentos e construção de patrimônio. Lembra do Pague-se Primeiro? O orçamento deles é mais um sistema de gerenciamento de fluxo de caixa do que uma lista detalhada de proibições. Então, o primeiro passo para desmistificar o monstro é mudar a palavra e o conceito. Em vez de orçamento, pense em plano de gastos consciente ou mapa financeiro pessoal. O objetivo não é se restringir, mas sim direcionar seu dinheiro de forma intencional para as coisas que realmente importam para você, sejam elas segurança, experiências, liberdade ou investimentos para o futuro. Quando você encara o orçamento não como uma ferramenta de privação, mas como uma ferramenta de empoderamento, tudo muda. Ele se torna o volante que permite que você dirija sua vida financeira para onde você quer ir, em vez de ser levado pela correnteza dos gastos impulsivos e das contas inesperadas. É sobre tomar decisões conscientes hoje para criar o amanhã que você deseja. Uma das formas mais intuitivas e antigas de gerenciar dinheiro é o método dos envelopes ou potes. Nossos avós talvez fizessem isso literalmente, separavam o dinheiro em envelopes físicos para cada categoria de gasto. Hoje podemos adaptar essa simplicidade genial para o mundo digital. A ideia central é dividir sua renda, depois de já ter separado a parte do Pague-se Primeiro, em algumas categorias amplas e claras. Esqueça as dezenas de linhas numa planilha. Pense em 3 a 5 potes principais. Por exemplo, 1. Pote das necessidades essenciais. Aqui entram os gastos indispensáveis como moradia, aluguel, financiamento,
alimentação básica, transporte essencial, contas de água, luz, internet. 2. Pote dos desejos e lazer. Tudo aquilo que torna a vida mais prazerosa, mas não é estritamente necessário. Jantares fora, cinema, viagens, hobbies, compras não essenciais. 3. Pote da educação e desenvolvimento. Investimentos em você mesmo, como cursos, livros, workshops, que podem aumentar seu potencial de ganho futuro. 4. Pote de metas de curto, médio prazo. Dinheiro reservado para objetivos específicos, como a entrada de um carro, uma viagem especial, a reforma da casa. Lembre-se, o pote do pague-se primeiro. Investimentos de longo prazo já foi separado antes. Como implementar isso digitalmente? Simples. Contas separadas. Você pode criar contas digitais gratuitas diferentes para cada pote. Assim que receber, transfira os valores definidos para cada conta, pote. Use o cartão da conta Desejos para gastos de lazer, o da conta Necessidades para supermercado, etc. Aplicativos de orçamento. Muitos apps permitem criar envelopes ou metas virtuais, onde você aloca o dinheiro e acompanha o saldo de cada categoria. Planilha. Simplificada. Se preferir planilhas, crie uma com apenas essas poucas categorias principais e acompanhe o fluxo. A chave é a separação clara e a definição prévia de quanto vai para cada pote. Você pode usar porcentagens, 50% necessidades, 30% desejos ou valores fixos. O importante é que, ao gastar do pote de desejos, você sabe que não está comprometendo suas necessidades ou suas metas. Isso traz uma enorme tranquilidade e permite gastar sem culpa dentro dos limites que você mesmo estabeleceu. Este método transforma o orçamento de uma tarefa complexa em um sistema visual e fácil de gerenciar, muito alinhado à simplicidade prática observada nos milionários que moram ao lado. Ouvimos muito sobre a importância de rastrear gastos, e isso pode soar como outra tarefa tediosa. Mas, novamente, inspirado pela simplicidade eficaz dos milionários que moram ao lado, o segredo não está em rastrear cada moeda, mas em ter consciência das grandes movimentações. Em vez de se perder em detalhes minuciosos, concentre-se em rastrear suas categorias principais, como as dos potes que discutimos, ou apenas os gastos nas áreas onde você sabe que tende a exagerar. O objetivo não é a perfeição contábil, mas sim a visibilidade. Felizmente, a tecnologia moderna torna esse rastreamento simples muito mais fácil. Aplicativos de finanças. Existem inúmeros aplicativos, muitos gratuitos, que se conectam às suas contas bancárias e cartões, categorizando automaticamente seus gastos. Eles te dão relatórios visuais rápidos sobre para onde seu dinheiro está indo, sem que você precise digitar nada manualmente. Escolha um que seja intuitivo para você. Planilhas inteligentes. Se você prefere planilhas, use modelos prontos ou crie um bem simples, focado nas suas categorias principais. Atualize uma vez por semana, por exemplo. O ato de revisar já aumenta a consciência. O bom e velho caderno. Para alguns, anotar os gastos principais em um caderno ainda é a forma mais eficaz de criar consciência. Não subestime o poder da escrita manual para fixar informações na mente. O ponto-chave é: escolha uma ferramenta que você realmente vá usar consistentemente. A melhor ferramenta é aquela que se adapta ao seu estilo de vida e que não se torna um fardo. Mais importante do que a ferramenta é o hábito da revisão periódica. Uma vez por semana ou a cada 15 dias, reserve alguns minutos para olhar seus números. Onde você gastou mais? Houve surpresas? Seus gastos estão alinhados com seu plano, seja ele o dos potes, o 50, 30, 20 ou outro. Essa simples revisão periódica é o verdadeiro orçamento dos milionários discretos. É o momento de ajuste de rota, de tomar decisões informadas para o próximo período. É a consciência em ação, garantindo que o dinheiro continue fluindo na direção dos seus objetivos, sem a necessidade de controle obsessivo diário. Falando em porcentagens, uma das diretrizes mais populares para simplificar o orçamento é a regra 50-30-20
popularizada por Elizabeth Warren. É um excelente ponto de partida, especialmente se você está começando a organizar suas finanças. A regra sugere dividir sua renda líquida, após impostos, da seguinte forma: 50% para necessidades, gastos essenciais como moradia, alimentação, transporte, saúde, seguros, pagamentos mínimos de dívidas. 30% para desejos, gastos não essenciais que melhoram sua qualidade de vida, como lazer, hobbies, restaurantes, viagens, compras. 20% para metas financeiras, pagamento de dívidas, acima do mínimo, poupança para objetivos de curto-médio prazo e, crucialmente, investimentos de longo prazo. O nosso pague-se primeiro se encaixa aqui. Qual a grande vantagem dessa regra? A simplicidade. Com apenas 3 categorias amplas, fica muito mais fácil entender para onde seu dinheiro está indo e se seus gastos estão equilibrados. No entanto, é fundamental entender a regra 50-30-20 como um mapa flexível, um guia, e não como uma lei escrita em pedra. Sua realidade pode exigir adaptações. Se você mora em uma cidade com custo de vida altíssimo, talvez seus 50% de necessidades virem 60%. Se você tem muitas dívidas para quitar, talvez precise alocar mais de 20% para metas financeiras, reduzindo temporariamente os desejos. Se seu objetivo é a independência financeira acelerada, talvez você mire em 50% para metas financeiras. O importante é usar a regra como uma ferramenta de diagnóstico inicial. Calcule suas porcentagens atuais. Elas estão muito fora desses parâmetros. Onde estão os desequilíbrios? Use essa análise para tomar decisões conscientes. Por exemplo, se você descobre que está gastando 50% com desejos e apenas 10% com metas financeiras, a regra te dá um sinal claro de que é preciso reavaliar suas prioridades se quiser construir um futuro financeiro sólido. Ela te convida a refletir: esses gastos com desejos estão realmente alinhados com a vida que quero construir? Use a regra 50-30-20 para ter uma visão geral, para simplificar o planejamento inicial e para identificar áreas que precisam de ajuste. Mas lembre-se, o melhor orçamento é aquele que funciona para você, alinhado aos seus objetivos e à sua realidade. Chegamos ao final da nossa desmistificação do orçamento. Espero que agora você veja essa ferramenta não como uma prisão, mas como uma chave para a liberdade financeira. Revisitamos hoje. 1. A necessidade de desmistificar o orçamento, focando em controle e consciência, não em restrição. 2. O método dos potes reinventado, uma forma simples e visual de categorizar e gerenciar seus gastos. 3. A regra 50-30-20, como um guia flexível para diagnóstico e planejamento inicial. 4. A importância do rastreamento simples e do uso de ferramentas modernas para ganhar visibilidade sem complicação. O verdadeiro orçamento, aquele que funciona e que é praticado por quem constrói riqueza de forma consistente, é sobre intencionalidade. É sobre decidir ativamente para onde seu dinheiro vai, em vez de reagir passivamente aos gastos. É sobre garantir que seus recursos estejam alinhados com seus valores e seus maiores sonhos. Seu desafio após este vídeo é escolher uma das estratégias simples que discutimos. Seja definir seus potes, analisar sua situação com a regra 50, 30, 20, ou começar a rastrear suas categorias principais com um app e implementá-la esta semana. Dê o primeiro passo para transformar o orçamento de um monstro assustador em seu aliado mais poderoso. No próximo episódio, dia 9, vamos mergulhar na arte de poupar, explorando estratégias práticas e psicológicas que vão muito além do básico, inspiradas na economia comportamental. Como turbinar sua capacidade de guardar dinheiro depois de organizar o fluxo? Até lá, lembre-se, o controle consciente do seu dinheiro hoje é o que constrói a liberdade de escolha amanhã. Assuma o volante das suas finanças. Bora refletir.